Bom dia pessoal, bom dia, vamos para mais um live. Como ler de forma mais rápida hoje? Vamos entrando, será uma live de aproximadamente 30 a 40 minutos para a gente depois ir para a missa, não é mesmo? Vamos lá, bom dia, Aldo Carvalho, Maria Andrade, Buscando Aprender, Yuri Limoeiro, se for do norte já trabalhei por aí. Adriana Rodrigues, bom dia pessoal. Vocês me escutam bem? Vocês me veem e me escutam bem? Fala Gabriel, meu patrão. Todo mundo me vendo e me escutando bem? Show. Vamos lá. Não podemos, hoje não vai dar para falarmos muitas amenidades porque tem muito conteúdo e a live não vai ser tão longa. Nordeste, São Luís do Maranhão, show de bola. Nordeste na veia. Vamos lá, gente. Vamos começar, tá? O tema é como ler de forma mais rápida, mas vocês vão ver, vão perceber que muito do que a gente falou ontem vai aparecer aqui. Ontem a gente falou de como revisar de modo efetivo e falou de um sistema de estudos, ou seja, você ter uma junção de inúmeros fatores que vão fazer você ter um desempenho para ser aprovado de maneira mais rápida. E um dos fatores, naturalmente, é a leitura. Adalberto, mas eu gosto muito de videoaula. Eu sempre vou falar que a leitura ela vai ser o melhor custo-benefício, tá? Dificilmente uma videoaula você vai conseguir adaptar ela ao seu estudo. Um professor, quando ele vai dar aula, ele dá aula para uma sala de 50, 60, 100, 1000 pessoas, se for online, tá? Então, ele vai falar de acordo com o modo como ele entende aquele público. Sendo que você conhece, ou deveria conhecer as suas peculiaridades. Então, você não vai conseguir, essa parte aqui eu vou pular porque eu acho que eu sei. Mas você não sabe ainda o que o professor vai falar, tá? Então, vou acelerar, vou colocar no vídeo 2 vezes aqui. Não tem muito sentido isso. Porém, na leitura, você consegue. E é isso que eu vou explicar nessa aula, tá bem? Vamos lá. Galera, exemplos, tá? Quem aqui conhece? Harry Potter e a Pedra Filosofal. A coleção de Harry Potter foi uma coleção que eu sempre gostei muito. Sempre não, né? Eu não comecei, não foi desde o início que a J.K. Rowling lançou, mas foi uma coleção. Quando eu era adolescente, eu era fanático. E aí eu comecei a ler esse livro, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que era o primeiro livro. Sendo que eu comecei com 10 anos, eu acho, por volta dos 10 anos. E parei no meio dele porque achei muito chato. Achei o livro muito chato e parei no meio dele, 10 anos. Quando eu tinha uns 14, a minha sala, a minha sala de oitava série, primeiro ano, muita gente estava lendo, eu vou ler de novo. Sendo que dessa vez, como eu tinha gente já ao redor falando, eu consegui acabar esse primeiro livro. E eu fiquei fanático pelos livros. Na época eu estava lançando o 4º livro, eu acho. Li os 3 primeiros, li o 4º. E aí li o 5º, li o 6º, o 7º livro, eu não sei quem é dessa época, se tiver alguém avisa. No 7º livro, lançaram o primeiro em inglês. E no 5º e no 6º tinha um amigo meu chato que ele ficava querendo dar spoiler. E aí, o que é que aconteceu? No 7º livro, ia lançar ele em inglês e a tradução ia demorar, porque estava conhecido no mundo todo, né? Ia lançar ele em inglês e a tradução em português ia sair com mais ou menos um mês, 2 semanas a um mês. Com certeza todo mundo já estaria sabendo. E aí já a possibilidade de spoiler era gigante. E a versão em inglês ia ser lançada toda ao mesmo tempo. O que é que eu fiz? 7º livro. Harry Potter and the Deathly Hallows, as Relíquias da Morte. Eu comprei em inglês e eu comecei a ler em inglês, tá? Um livro de mais ou menos 700 páginas, tá? O que é que eu quero falar isso para vocês? Primeira coisa,
Esse livro, quando eu peguei para ler ele com 10 anos, eu estava pronto para ler ele? Não. Achei ele super chato, tudo mais. Não tinha ninguém conversando sobre. Eu não tinha, na época, maturidade para ler. Então, além de eu ler devagar, além de não andar o negócio, eu ainda achava ele chato. Quando eu peguei ele com 14 anos, eu tive 4 anos aí para ir lendo mais e melhorando a minha velocidade de absorção no geral. E na época estava com gente falando muito dele. E aí eu consegui ler de maneira rápida. E o fato de eu conseguir ler de maneira rápida me ajudou muito. E aí a primeira coisa que eu quero que vocês peguem, tá? Se você lê algo de maneira muito devagar, fatalmente você tem mais chances de se desmotivar. Peguem a visão aqui, tá? Não temos fórmulas mágicas, temos a visão. Isso é uma coisa, às vezes o pessoal, mas eu tô lendo de forma devagar porque eu quero entender. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ah, Adalberto, mas o meu entendimento é lento. Não tem nada a ver com a outra. Tem a ver com maturidade de estudo, de leitura. É isso que tem a ver, tá? Então, quando você vai ler algo pela primeira vez, você não precisa entender tudo. Você não precisa entender tudo. Aos poucos, aquela maturidade vai vindo. Então, se alguém que não conhece o mundo de Harry Potter, que é um mundo bem específico, se alguém começa a ler Harry Potter pelo segundo livro, porque o primeiro livro explica um monte de coisa, né? Então era tudo novo. Eu não conseguia andar. O segundo livro já andou muito mais rápido. Mas se alguém pega para ler o segundo livro com o mesmo conteúdo, duas pessoas que nunca leram o segundo livro, mas uma leu o primeiro e a outra não leu, qual vocês acham que vai ler mais rápido o segundo livro? É claro que é a que leu o primeiro. Ah, Adalberto, mas é óbvio. Não, não é. Porque tem gente que quer pegar um documento ou um PDF e do nada ler com a mesma rapidez de uma pessoa que já está estudando aquilo há mó tempão. Vocês percebem que a velocidade de leitura não tem a ver, ou pelo menos não é o único fator, não é assim, aquela questão de você querer ler de forma rápida. Tem inúmeras nuances ao redor disso. Tudo bem? Vou dar mais um último exemplo que eu ainda não li, tá? Quando eu for ler Guerra e Paz, do Tolstói, tá na caixa, lacrado, eu só comprei e nunca li. É um dos livros mais longos de todos. Ele é grandão, né? Denso. Essa coleção aqui, ela tem menos páginas do que a coleção total do Harry Potter. Essa coleção do Tolstói, Guerra e Paz, tem menos páginas do que a coleção do Harry Potter. Sendo que eu tenho certeza absoluta que eu leio a coleção do Harry Potter em menos da metade do tempo dessa daqui. E entendendo muito mais. Por quê, gente? Porque eu já sou familiarizado e eu estou repetindo. Vai ter coisas da primeira leitura do Harry Potter que eu fiz, que eu já fiz mais de alguns livros, que eu não vou ter pego. E passei mó tempão sem ver, quando eu falei, caraca, olha isso aqui. Muito tempo, faz uns 10 anos quando eu li Harry Potter. Aí eu vou olhar assim, caraca, olha essa picha aqui. Nunca tinha percebido isso. Porque as leituras são assim. Mesmo que eu esteja lendo rápido, eu vou captar coisas que eu não captei antes. Então, ler rápido e ler devagar não tem a ver com ler mais atento e ler mais desatento. Não tem a ver. Tem a ver justamente com essa maturidade. Galera, tudo bem até aqui? Me fale se vocês estão acompanhando a lógica da questão aí, por favor. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos lá. Como é que eu consigo aumentar a velocidade de leitura? Eu vou dar aqui 6 dicas, tá? 6 dicas. Fiquem comigo, acompanhem. 6 dicas. 2 vão ser dicas, entre aspas, negativas.
ou seja, para você não fazer. 2 para você fazer. E 2, as últimas, recapitulando um pouco do que a gente falou agora, nessa introdução, e colocar isso na prática, no mundo dos concursos em geral, tá? 2 coisas para você não fazer, galera. Não fazer. Regressão visual. Primeira. O que é a regressão visual? Regressão visual. Estou lendo aqui, ó. O que parecia um menino mais velho marchou em direção às plataformas 9 e 10. O que parecia um menino mais velho marchou em direção às plataformas 9 e 10. Volta algo que você acabou de ler achando que vai melhorar a sua compreensão. A regressão visual é uma ilusão. É você voltar a algo pensando que não captou bem aquilo ali. Achando que se desconcentrou naquele momento. Por que é uma ilusão? Porque o que vai ficar na sua mente não é o que você determina, é o que o seu cérebro determina. E se algo é estranho ao seu cérebro, você pode ler 10 vezes aquilo ali e ininterruptamente vai continuar estranho. Se você voltar dali a meia hora para tentar lembrar daquilo ali, você não vai conseguir. Tá? Então, a regressão visual ela dá uma ilusão de controle, que é um outro grande problema, e eu não falo só do estudante, é do ser humano de uma maneira geral. A gente quer ter um controle absoluto sobre as nossas ações, sendo que a gente não consegue. A gente não consegue controlar o que a gente vai lembrar e o que a gente vai esquecer. Se a gente não consegue controlar, é inócuo você voltar para tentar captar mais. Se o seu cérebro... Você nunca parou para pensar se o seu cérebro se desconcentrou naquele momento, é porque aquilo ali talvez seja relevante para ele. Por que vocês acham que ele vai concentrar só porque você voltou? Ah, não, mas eu preciso dar dicas. Mas as dicas não são dadas de forma imediata. São dadas de forma consistente ao longo do tempo. Quando é que o seu cérebro vai entender que aquilo é relevante? Quando você passar, leu, não prestou atenção e tal, pegou uma questão e errou. Aí o cérebro, porra, passei rápido por aquele tema de repente. Quando você voltar para ele, aí caraca, aquele conteúdo que eu errei. Não somente você vai ter lembrado, seu cérebro deixou você lembrar daquilo ali, como você, quando estiver lendo, vai ter mais atenção. Ok? Então, a regressão visual é uma ilusão de controle que a gente não tem. Não. Ah, Roberto, mas eu não estou entendendo nada do texto. Provavelmente porque você não está pronto. Você não está pronto para entender aquilo ali. Dê tempo ao tempo. É o grande problema do mundo de hoje também, né? Imediatismos. Todo mundo quer aquilo ali naquele momento. Não vai ter. Com o conhecimento, não vai acontecer. Como é que eu vou me organizar quanto a isso? Acompanhar as próximas lives, tá? É o sistema de estudo. Sistema. Beleza? Beleza. Então, não faça regressões visuais. Porque é uma ilusão. Qual é outra coisa, galera? Subvocalização. Isso eu fazia, tá? Mas a gente se treina e não vai. Regressão visual eu fiz pouco. Admito que eu vi que não fazia muito sentido, mas a subvocalização... Não vamos pegar o Harry Potter, não. Vamos pegar o Vai de Meco. Pegar o Vai de Meco aqui. Código Civil, tá? Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer direito... Isso é subvocalizar. É muitas vezes você não nem completar a palavra, mas meio que falar para o seu interior aquele conteúdo ali. Por que não adianta? Pela mesma maneira da regressão... Primeiro, pelo mesmo argumento da regressão visual. É uma ilusão de controle. Você meio que você não está querendo perder tempo, né? Você subvocaliza para querer prestar mais atenção. Não tem nada a ver, tá? Você está querendo esconder uma realidade, que é a realidade que você não está pronto ainda para entender aquilo ali.
Sendo que tem uma segunda coisa, ela realmente diminui a velocidade da sua leitura. O seu olho consegue ler, consegue andar muito mais rápido do que a sua boca. Vocês entendem isso, galera? Quando você subvocaliza, você é meio que obrigado a falar quase todas as palavras que você está lendo, você está diminuindo a sua velocidade de leitura. Se o seu olho andasse normalmente, ele conseguiria ler muito mais rápido, sem precisar você subvocalizar. Então, quando você meio que condiciona isso, você diminui a velocidade de leitura. E lembre do que eu falei no início da live. Quando você diminui a velocidade de leitura, você tende a se desmotivar ao longo do tempo, porque tudo vai demorar mais. Por isso que a velocidade de leitura é importante. Tá? Então, sem regressões visuais, sem subvocalizações. Alberto, mas é muito difícil. É difícil, tá? É difícil, não falei que era fácil, porém, tente, principalmente no começo, tente se podar com relação a isso, se segurar, é meio que um vício, tá? Um vício que você tem que superar para tentar melhorar a sua velocidade. Ah, mas eu acho que eu posso passar mantendo assim. Claro que pode. A gente está tentando melhorar algumas coisas, mas é claro que você pode passar de diversas maneiras. Ok? Ok. Agora, depois das duas negativas, vamos para duas positivas, tá? Duas positivas. Primeira coisa. E, na verdade, é meio que uma adaptação, tá? Quando você está estudando em ambientes que te desconcentram muito, tá? Eu não estou falando aquele ambiente que você está totalmente concentrado. Não estou falando, tá? Estou falando aquele ambiente que te desconcentra. Exemplo, tá ali tá em casa com uma obra zoadenta. A obra fica te tirando a concentração ali. Ler com 2 sentidos. O que acontece? Se você lê só passando o olho com um barulho perto, o que vai acontecer? Um embate entre a visão e a audição. E você vai ser vai ser uma porcaria o seu estudo, tá? Então, nesses momentos, você tem que tentar equilibrar aquilo aí. Tem que tentar equilibrar. Como é que você vai equilibrar? Fone de ouvido com o que você está lendo. Digamos que é um embate pau a pau, com a tendência da audição ganhar ali, porque é uma zoada insuportável. Ou então, gente falando perto e tudo mais. Está um embate. O que é que você faz? Fone de ouvido com o que você está lendo. E aí você tem alguns aplicativos que podem fazer isso, né? Eu lembro que eu usava o Text Aloud. Eu usava, era TXT Aloud. O que era isso? Isso para ler qualquer coisa, tá, gente? Não somente... Existe a legislação em áudio, caso vocês queiram, no site do Senado. Mas o Text Aloud, ele lê qualquer coisa em áudio e você consegue controlar a velocidade. Então, e se eu lia PDFs, né? Então, eu ia ler um PDF, eu colocava no Text Aloud, e aí ele ficava lendo em velocidade rápida aquilo que eu estava lendo. Ao invés daquele barulho infernal, eu ia escutar o barulho infernal no fundo, o texto que eu estava lendo também no meu ouvido, mais forte, e eu ainda estava com a visão naquele texto. Qual é a tendência? Melhorar a absorção. Ok? Então, por que eu não sempre recomendo essa parte do Text Aloud, né? Porque acaba sendo uma leitura mais lenta, concorda comigo? Eu acabei de falar, né? Subvocalização diminui a sua velocidade. Sendo que nesse caso, considerando as circunstâncias, e aí a gente tem que pensar sempre da maneira mais eficiente para você absorver e fixar conteúdo, você pode utilizar, tá? A outra, essa outra aqui é a única coisa que eu peguei de um curso de leitura dinâmica que eu fiz no Rio de Janeiro em 2010. Eu fiz um curso de leitura dinâmica.
Aí o curso, sendo que era aquelas leituras dinâmicas para decorar. E aí eu captei logo nisso em que eu tinha pago o curso, né? E eu fiquei vendo até onde ia dar. Era para decorar, tipo, decorar sequências de números, sequências de letras e tal. Uma coisa que para o concurso, com o tempo você percebe que não funciona. Mas aí eu fiquei no curso para ver o que é que ia dar. Era um curso de uma semana só, lá, presencial na época, em 2010. E aí, uma coisa que eu realmente vi que me serviu foi... Eu já respondo as perguntas, tá? Eu tenho um pessoal perguntando só pra gente não interromper o fluxo aqui de ideias. A única coisa que me serviu foi o aumento do campo visual, tá? Quando você estiver lendo coisas que você já leu, já a gente vai voltar para isso, dá pra gente aumentar o campo visual. Ou seja, você ler de maneira, entre aspas, dinâmica, porque você já tem um bom conhecimento sobre aquele tema. E a gente sabe que no mundo dos concursos, o estudo ele tende a ser repetitivo. Você não estuda uma coisa uma só vez. Vão ter coisas, a conjunção. Tem coisas que você vai estar lendo pela 20ª vez. Você já tem uma noção ali. Então você consegue fazer uma leitura dinâmica aumentando o seu campo visual. É basicamente isso, aumentar o seu campo visual mesmo. Em vez de você olhar só para a linha que você está lendo, e aí tem que treinar, tá? Você olhar só para a linha que você está lendo, você olhar para umas 5 linhas. E aí você tendo noção de contexto continuamente. Continuamente. Tá bem? E isso, de fato, e aumenta muito. Hoje tem livros que eu, por exemplo, eu estou relendo esse livro aqui para passar para vocês, né? Não sei se vocês conhecem, tudo isso que eu falo aqui, gente, a gente tem 2 cursos, que é o 3M, que é uma coisa mais inicial, que é bem baratinho, e tem o Segredos da Aprovação. Nos Segredos da Aprovação, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tem tudo organizado lá. Como ler mais rápido, como fixar de maneira mais efetiva, tudo isso são umas 80, 90 aulas, tá? Aulas de 5 a 10 minutos. Então, recomendo total, tá? Segredos da Aprovação. Começa pelo 3M, gostou do conteúdo, vai para o Segredos da Aprovação. Então, aí eu tô lendo esse Aprendendo a Aprender novamente. Já é a 3ª vez que eu tô lendo ele. Eu consigo aumentar o campo visual quando eu estou lendo ele. Por quê? Porque eu tenho bastante familiaridade com ele. Quando você tem familiaridade com as coisas, você consegue fazer de maneira mais rápida, naturalmente, tá? E aí eu falei de 6, né? E a gente vai voltar para 2 que a gente falou no início, que é a familiaridade e a repetição, tá? E como ela pode ser aplicável na prática ao estudo para concurso. Vamos lá, gente. Familiaridade, você ter familiaridade com algo é a mesma coisa que você está fazendo aquilo de novo? Vamos participar aqui. Vamos lá. Você ter familiaridade com algo significa obrigatoriamente que você já fez aquilo? Não, né? Não necessariamente. Por exemplo, eu tenho familiaridade, um exemplo bem grosseiro aqui, tá, gente? Eu tenho familiaridade em como se cuida de bebês. Porque a minha irmã tem 2 bebês e eu todo fim de semana estou lá cuidando. Eu tenho um bebê, nunca fiz, não tenho um bebê, mas tenho familiaridade. Bem grosseiro o exemplo. Eu vou começar... Alguém já leu Sidney Sheldon aqui? Eu não estou com nenhum livro dele aqui perto. Alguém já leu Sidney Sheldon? Eu gostava muito quando eu era adolescente, e Sidney Sheldon eram coisas do dia a dia. Romance, mistérios e tudo mais. Eu lia rapidamente os livros dele pela primeira vez. Rapidamente por quê? Porque eu tinha familiaridade tanto com o jeito de ele escrever, era um jeito muito fácil, muito simples de entender. É o que eu estou buscando hoje nos nossos materiais, tá? Quando você tem familiaridade com algo, você consegue ler de maneira muito mais rápida. E não necessariamente você precisa ter lido aquele algo. É só o jeito de escrever,
a formatação daquele conteúdo. Tudo isso a gente está colocando no nosso novo material. Está ficando top. Finalizei alguns ontem. Está ficando bem bacana mesmo. E a familiaridade é justamente isso. É você ter, mesmo sem nunca ter feito aquilo ali, você conseguir fazer de maneira rápida. Ok? Ok. Peguem, captem esse... Pronto, o Daniel deu um exemplo ótimo. Metafísica dos costumes de Kant. Por mais que muita gente discorde, é português. A gente lê em português, apesar de ter sido escrito originalmente em alemão. É português. Sempre que tenta ler ele, você não anda. Porque a gente não tem familiaridade com esse tipo de escrita. Sempre que tem uns manuais que a galera não se preocupa com a pessoa que está lendo. Então eles escrevem de qualquer jeito. Escrevem na linguagem, no juridiquês, muitas vezes, o que é péssimo. Porque dificulta muito, tanto o entendimento, como a sequência da pessoa. A pessoa se desmotiva porque ela vai ler devagar. Ok? Familiaridade. E a repetição. Aí, a repetição já entra um outro aspecto, que é o quê? É de você fazer com pré-conhecimento, tá? Familiaridade não é pré-conhecimento. O pré-conhecimento. Então, vamos colocar o manual. O manual, ele tem uma língua. O Metafísica dos Costumes, tá? Eu gosto muito de explicar pelo absurdo, né? Na época que eu fazia a Olimpíada de Matemática, era provar por absurdo, né? Você colocava um negócio bem absurdo para provar que a sua ideia estava correta. Então é mais ou menos. Vamos pegar a Metafísica dos Costumes de Kant. Eu vou ler ele pela primeira vez, eu não vou entender literalmente nada. Literalmente, tá? Não é uma figura de linguagem aqui. É literalmente mesmo. Não vou entender nada. Na segunda leitura, eu vou entender um pouquinho. Eu acabei a primeira. Aí na segunda, como eu já tenho... Acabei a primeira, eu tô com noção de contexto. Tô com noção básica de contexto. Na segunda, como eu já vou ter conhecimento do que ele conclui, eu já vou ter uma noção de como ele está querendo explicar aquilo ali. Então eu entendo mais um pouquinho. Na terceira, eu já entendo mais. E a cada releitura dessas, eu vou pegando mais coisas que eu não captei no início. Todas as releituras tendem a ser assim. Mas concordam comigo que no decorrer dessa segunda, dessa terceira, dessa quarta leitura, eu também vou esquecendo algumas coisas que eu já captei. Eu capto, esqueço. Capto, esqueço. Capto, esqueço. Normal, o cérebro funciona desse jeito mesmo, tá? O que é que vai ser o importante? O saldo de memória. O saldo é que no final daquela segunda leitura eu esteja sabendo mais coisas, não necessariamente as mesmas. E é isso que vocês também têm que entender, tá? Não necessariamente as mesmas. A gente pode ler uma vez, eu peguei algumas coisas. Aí na segunda eu peguei outras coisas e esqueci aquelas primeiras, algumas primeiras. Sendo que o saldo tem que ser positivo. Até porque, pensa comigo, vamos lá, você está lendo algo pela primeira vez, você vai entender algumas coisas. Vai prestar atenção em algumas coisas. Pela décima, se você estuda para concurso, você vai ver, aquelas coisas que você prestou atenção na primeira, você vai ver que são irrelevantes. São bobas. Você não precisava prestar atenção nelas. Você está prestando atenção em outras coisas que você nem imaginava prestar atenção naquela primeira leitura. Por isso que vocês não têm que dar tanta importância às primeiras leituras. Você tem que estar no seu contexto. Fluir naturalmente. O que é que não pode deixar de fazer? Aliás, o que é que você não pode fazer? Pular. Você tem que enfrentar. Você tem que enfrentar. Você não pode pular. Você pode não entender muita coisa. Entenda o português, tá? Entenda o português e siga. Mas você não pode pular. Porque aí você só vai ficar adiando o problema, tá? Adalberto, mas é muita coisa para ler. Com certeza. Muita coisa para ler. E se você tiver muita coisa para ler, preste atenção agora aqui, tá? Se você tem muita coisa para ler, o que é que vai acontecer, galera? Você vai demorar muito a voltar para o começo daquelas muitas coisas. É uma coisa óbvia, pessoal.
óbvia. Então, se você se propõe a estudar tudo, você vai demorar muito a voltar. Se você demora muito a voltar, a tendência é que você, quando voltar, demore muito mais a ler. Por quê? Porque você vai ter esquecido tudo. Tá vendo como tudo se interconecta? Por outro lado, isso é um ponto. Por outro lado, se você ler só um conteúdo para voltar mais rápido para ele, o que é que vai acontecer? Você vai aí a minha crítica, tá? Respeito quem pensa diferente, mas a minha crítica quando o pessoal diz, fui ver um texto, inclusive um neurologista, pesquisador, que eu discordo frontalmente, eu fui ver os argumentos dele e a meu ver não fazem muito sentido. Fazem sentido para a pesquisa, para quem trabalha com a parte acadêmica, né? Porque a parte acadêmica, como você tem que pegar coisas muito profundas e demonstrar... Ele é esqueci agora o nome do perfil. Mas é um cara que fala muita coisa boa, tá? E aí tá a graça, né? A gente pode discordar, e mesmo assim pode discordar de algumas coisas, mesmo assim concordar com a maioria, né? E ele fala que tem que concentrar o estudo ali em uma matéria só, porque senão você vai captar pouca coisa. Pensem comigo, para a parte acadêmica, para quem trabalha com academia, né, universidade e tudo mais, talvez faça sentido, porque você precisa concentrar num tema em específico, estudar muito aquilo ali e pegar coisas muito profundas sobre aquilo ali. Mas aquilo é um tema dentro de um... É um sub-sub-subtema dentro de um sub-subtema, depois dentro de um subtema, dentro de um tema, dentro de uma disciplina. Então é natural que você pegue textos muito concentrados. O estudo para concurso é assim, galera? O estudo para concurso é assim? Não, né? O que é o estudo para concurso? Você tem que estudar de alguma maneira para você chegar em um determinado dia, vamos falar primeiro de prova objetiva, né? Para chegar em um determinado dia e lembrar o máximo possível de coisas relativamente básicas, que a sua prova ela tendência a ser uma prova básica, mas de muita coisa, e você conseguir lembrar daquilo naquele momento. É isso que o estudo para concurso tem que pensar. Então, se é assim, talvez essa maneira de estudar de forma concentrada num dia todo, fazendo a mesma coisa, lendo a mesma coisa, não faça muito sentido. Então, por isso que a gente recomenda 3, 4 matérias no máximo aí, para uma coisa equilibrada. Percebam, nem todas as matérias ao mesmo tempo, nem uma matéria só. 3 ou 4 matérias, um pouco de cada uma. Por quê? Porque você não vai... Por mais que você leia pouco daqueles conteúdos, você não se desapega deles. E aí, quando você voltar a ler, você vai ler de maneira mais rápida. Vocês conseguem... Me falem, porque isso é muito importante para a gente entender o sistema de estudo. Vocês conseguem entender por que tem que ser assim? Porque, por exemplo, pensem comigo. Eu vou ler esse livro aqui do Harry Potter... Não, vou colocar o... Vai de Mello. Eu vou ler a Constituição toda de uma tomada só. Aí eu vou ler a Constituição toda de uma tomada só. Vou ler até acabar ela. Depois vou ler o Código Penal até acabar ele. Depois vou ler o Código Civil até acabar ele. Depois vou ler o CPC até acabar ele. Aí eu volto para a Constituição. A minha leitura da Constituição vai ser rápida ou devagar? Provavelmente mais devagar, né? Porque eu demorei muito para voltar para ela. Agora pense comigo. Eu falei de 4 códigos, né? Eu vou ler do 1 a 10 a Constituição um dia. Aí no outro dia eu leio do 1 ao 50 do Código Civil. Aí no outro dia eu leio do 1 ao 70 do CPC. Aí no outro dia eu leio do 1 ao 60 do Código Penal. No quinto dia eu já voltei para a Constituição. E eu vou ler do 10 ao 30. A rapidez dessa leitura vai ser muito maior do que se eu tivesse passado 3 meses sem ler nada da Constituição. Captam? Então por isso que tem que ser separado. E aí condiz com a repetição espaçada que a gente falou ontem. Quem não assistiu a live de ontem assiste, né? Como revisar de forma efetiva. Então você junta 2 coisas muito boas. Que é a repetição espaçada. Ou seja, você conseguir captar melhor quando você dá um tempo ali. E segundo, que você quebrando essas matérias, você não passa muito tempo sem
ver sem vê-las. E aí, consequentemente, você tende a ter uma leitura mais rápida, que é o tema da nossa live. Tudo bem? Vamos lá, era isso, tá? Relativamente rápido. A gente vai ter tem só 5 minutos de live. Eu vou responder algumas perguntas aqui, se vocês quiserem perguntar, tá bem? E aí, amanhã o tema da live é como escolher materiais adequados. E aí eu vou mostrar, quem quiser, né? Vou mostrar como estão alguns dos nossos materiais novos, para vocês entenderem o que eu considero, nosso sistema de estudos, digamos assim, o que eu considero interessante conter num material, tá bem? Me perguntaram aqui, acha válido o uso de ondas bineurais junto com os fones de ouvido? Sinceramente falando, não sei, tá? Não sei, nunca testei os fones de ouvido, já testei, nunca li sobre, os livros que eu li sobre aprendizagem não falam disso, porém, pode ser que seja algo novo. O que é que eu vou pedir para você tomar cuidado, ou algo novo, ou alguma pesquisa nova, para não ficar muito ligado na forma, né? Vou fazer como tinha uma galera que ficava ligada em cronometrar o tempo, porque dava motivação para ele. Quando ele não cronometrava, ele considerava que aquele não estava estudado, não estava sendo estudado. Isso é prestar muito mais atenção à forma do que no conteúdo, tá? Então pega uma coisa, não precisa ser algo muito complexo, uma coisa simples, e utilize aquilo para melhorar o seu estudo. O senhor estudava todas as matérias do edital na semana? Depende. E isso a gente vai falar na quinta aula, tá bom? O Akai Ito falou. Na quinta aula vai ser como organizar o cronograma de estudos. Tem uma lógica, tá? Eu não posso estudar todas as matérias no início, na mesma semana. Por quê? Porque eu sei muito pouco. Então eu vou estudar as matérias principais. Mas não vou estudar tudo das matérias principais. Eu vou estudar o básico das matérias básicas, tá? E aí depois vai ter um momento que eu vou passar para o básico das matérias secundárias. Depois para o aprofundado das matérias básicas. Depois, pronto, porque eu não vou ler o aprofundado das matérias secundárias, tá? Mas a gente vai falar bem na quinta aula, que é como organizar cronogramas de estudos. Deluna 2000, é válido videoaulas após a leitura? São válidas, né? São válidos videoaulas após a leitura? Então, eu recomendo videoaulas só para duas situações, tá? Duas situações. E aqui é uma recomendação, tá? Você utiliza como você quiser. Primeira recomendação, estudo para segunda fase. Alberto, como assim? Estudo para a segunda fase. Vocês lembram que eu estudo a primeira fase, a pessoa dá aula para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, aulas online, mas ela não tem como calibrar. Porque tem gente de todos os níveis possíveis. Então, se você se você tem um nível muito bom numa matéria e o professor quer calibrar para baixo aquela videoaula, você vai aproveitar pouco. Se você tem um nível muito baixo naquela matéria e o professor quer calibrar para cima, você vai aproveitar pouco. Entende? Então, para a primeira fase não faz isso. Mas para a segunda faz. Por quê? Porque a gente já nivelou. Vai para o YouTube, tá, galera? Vai para o YouTube. A gente já nivelou. Quem está assistindo a segunda fase é uma galera. Por isso, é um outro motivo que eu digo que não se estuda para a primeira e segunda fase ao mesmo tempo. São níveis muito diferentes. Aí o cara que começou a estudar agora vai assistir uma videoaula de segunda fase. Não vai saber nem para onde vai. Tá? Então, a meu ver, não se estuda para as duas fases ao mesmo tempo. Estuda primeiro para a primeira, depois para a segunda. E são formas de estudo diferentes. Então, a videoaula vai servir para a segunda fase, porque vai ter um natural nivelamento por cima. E vai servir para quando você identificar matérias que você está mal. Como é que eu identifico? Simulados e provas, tá? Então você identificou que a prova estava muito fácil, por isso que é bom ter o nível de dificuldade de cada disciplina nas provas. A prova estava muito fácil, você foi mal. Estou mal nessa matéria, é uma dedução tranquila que você pode ter. Aí você estuda mais aquela matéria, pela leitura ainda, tá? Aí vai fazer de novo a prova, vai mal de novo. Então aquela matéria é uma pedra no sapato, vai para a videoaula daquela matéria. Todas as outras matérias seguem o cronograma normal de leitura. Então, duas situações, ou segunda fase, ou quando tem uma matéria que realmente você está muito mal. Mas isso tem que ser, não é o seu achismo, é quando você, ao longo do tempo, você consegue identificar as matérias que você está mal por dados concretos. Decisões sempre com base em dados concretos, tá bem? Esse material novo vai ser disponibilizado para assinatura ADN.
vai ser parte dele, tá? A parte do manual caseiro que já está vai se manter, mas a gente encerrou a parceria com o manual caseiro, né? Então o que não está do manual caseiro, aí a gente vai colocar como material novo. Então matérias como processo civil, criança e adolescente, estava até produzindo material ontem, direito internacional, humanística, tudo isso, mesmo na assinatura 2023, vai ter já com material novo. A 2024 vai ser integralmente com material novo e vai ser dada a possibilidade das pessoas migrarem, quem está na 2023 com condição super vantajosa, tá bem? O que fazer quando a cabeça fica divagando durante a leitura e não conseguimos nos concentrar? Tentar em outra hora do dia. O que eu fazia, tá? Eu ia para questões. Galera, questões era o meu remédio. Sempre. Por que, Adalberto? Porque questões, ao mesmo tempo que exige mais concentração, exige menos concentração. Adalberto, como é que é isso? Tá maluco? Não tomou o Gardenal hoje? Não pode, porque não pode tirar onda mais com essas coisas. Galera, a questão é, ao mesmo tempo que necessita de mais concentração, porque é um estudo ativo, precisa da sua ação ali, mas também é o que você precisa de menos concentração. Por quê? Porque é só uma questão. Quando você passou por ela, você vai para outra, que está tratando de outro conteúdo. Na leitura, quando você está fazendo, você está lendo e você tem que manter a lógica da sua leitura, a sequência da leitura. Então, naturalmente você precisa de mais concentração. Tá? Então, quando nada está andando, vai para a questão. Tá? Siga de 4 a 5 matérias e conforme acabar, começar a usar. Ok, mas quando voltar para aquelas iniciadas que foram vencidas terminadas, concurso com 14 livros, o que fazer com tanta leitura? 3.000 páginas. Primeiro que você não precisa ler tudo, tá? Até porque você não precisa saber tudo para passar. Aí envolve a estratégia de estudo. A gente vai falar disso, tá? Vai falar disso com mais calma na quinta aula. O copo é de água, galera. O que fazer quando a discussão é no mesmo dia da objetiva? Mesmo assim, você precisa passar na objetiva, né? Então, o estudo primeiro para o objetivo, depois para a segunda fase. Tem umas adaptações que dá para fazer, mas depois a gente fala disso também. Pronto. Show de bola, então, galera. Vou para minha missa. Até amanhã, 10 horas, vamos falar de como escolher materiais adequados, tá? E aí tem a ver também com isso, tá? Das 3.000 páginas aí. Como escolher materiais adequados, eu vou mostrar um pouquinho dos nossos materiais novos. Beleza? Até amanhã. Valeu, tchau, tchau.